Olá pessoal, eu vou falar sobre a integração do TMS WebCore com o TMS XData. O TMS WebCore, você já deve saber agora, é uma framework só para cliente, para o lado cliente, que constrói aplicações web que rodam completamente no browser, mas em alguns tipos de aplicação você vai ter que usar dados, um banco de dados, por exemplo, um back-end, e aqui é onde o XData entra. É uma framework para construir, da TMS, para construir servidores back-end REST, e funciona sem web, ele funciona, né, você pode usar ele com clientes Windows Desktop normais, mas o objetivo aqui é mostrar a integração, que ele tem uma integração muito interessante com o TMS WebCore, que facilita o uso do TMS WebCore com um back-end. Eu vou começar aqui mostrando como criar um servidor XData do zero, e vou mostrar integrando como chamar métodos do servidor usando o TMS WebCore. Então vou criar aqui uma nova aplicação. Vou criar uma aplicação VSL normal, que é o que eu estou acostumado, você também deve estar bastante acostumado a usar. Mas você pode criar aplicações console, Windows Service, qualquer tipo de aplicação. Em produção você vai criar um Windows Service, por exemplo, ou um Apache, módulo Apache. O servidor XData independe de ser VCL ou do tipo de aplicação do Delphi. Para começar, vou usar um componente TXData Server aqui, dropar ele no form, e ele tem uma propriedade chave aqui chamada base URL, que é o endereço base que o servidor vai escutar, vai receber requisições. Então eu vou usar aqui um endereço que já está pré-preparado na minha máquina, 2001 porta 2001/TMS. Você pode usar outras portas, pode usar até a porta 80. Você pode usar vários servidores na mesma porta 80, por exemplo. Esse é o que está registrado por default quando eu instalo o XData. Tem aqui uma propriedade chamada Dispatcher, que é porque o componente XData Server é a lógica, são os métodos que você vai executar, os dados que você vai processar. O Dispatcher é o componente que vai tratar as requisições HTTP no baixo nível. Então existe aqui um Spark HTTP Sys Dispatcher, que é o que vai usar o Microsoft, a API do IIS por baixo dos panos. Não é o IIS, mas é a mesma tecnologia. Você vai ter um servidor HTTP aqui de alta performance e robusto. Então aqui eu vou associar o XData Server com o Dispatcher e posso setar a propriedade active em runtime, mas eu posso setar em runtime aqui, para daí eu não precisar colocar o código ali no form create do form. Se eu rodar agora a aplicação, já vai ter alguma coisa funcionando, porque o meu HTTP server está active. Se eu for para o endereço que eu especifiquei lá, localhost 2001/TMS, já tem uma resposta. O servidor está respondendo alguma coisa, né? O dispatcher pegou o HTTP e passou para o XData Server que botou aquela resposta ali. Então agora eu posso começar a criar regra de negócio do lado do servidor. Vou vir aqui no novo arquivo, outros, e aqui eu tenho uma aba chamada TMS Business com o wizard aqui, TMS XData Service. Posso dar o nome que eu quiser aqui para o serviço, vamos colocar hello, por exemplo. Se eu quiser colocar uns métodos de exemplo, já uns pré-definidos, ou se eu quiser criar interface e implementação em units separados ou não. Vou criar na mesma unit para simplificar, mas em produção é interessante criar separado, porque uma unit só o servidor usa, e a unit da interface você pode reaproveitar em aplicações desktop, por exemplo. Assim você não precisa criar proxies, aqueles proxies, por exemplo, para chamar os métodos a partir do cliente. Fica tudo pronto. Então ele criou aqui tudo na mesma unit para simplificar. Eu tenho aqui então ele criou uma interface e uma classe que implementa a interface.
tá? É bem simples, com esse scaffolding que ele fez aqui, com essa base, você só vai adicionando métodos. Por exemplo, ele já adicionou 2 métodos de exemplo ali, um para somar e outro fazer um echo string, e a implementação deles é bem simples ali, Delphi puro, soma, recebe 2 parâmetros, retorna um double, que é a soma dos parâmetros, o echo string retorna também, são simplesmente métodos normais. Esse atributo HTTP-GET indica como que você vai chamar o método HTTP que vai ser usado para chamar esse método. Vamos ver como é que funciona aqui. Então você vier aqui no meu servidor e colocar aqui barra hello service, que é o nome que eu dei para ele, barra o nome do método, sum, por exemplo, eu vou executar o método e eu tenho que passar os parâmetros. Como ele é um get, eu passo os parâmetros na URL. Então A igual a 5 and B igual a 2, por exemplo. Está aí a resposta, valor 7. Tá? Então, já tem um servidor Xdata rodando e respondendo, executando minha regra de negócio no servidor. Claro que é uma regra simples. Né? Então, isso é como eu crio um servidor Xdata básico. E a dúvida é como eu chamo esses métodos a partir da aplicação TMS Web Core. Então eu vou criar uma nova aplicação TMS Web Core aqui. Vou adicionar ao Project Group para eu ter os 2 projetos. Está aqui meu projetinho do TMS Web. A primeira coisa que eu preciso é um TXData Web Connection. É o lado do cliente agora, do que vai rodar no browser. Então eu preciso colocar o endereço onde está o meu servidor Xdata rodando. No caso aqui é na minha máquina local, mas pode ser em qualquer local da internet aí que você vai ter o seu servidor Xdata rodando. Eles são separados. Eles podem estar no mesmo servidor, mas não necessariamente. Se eu clicar Connect aqui agora, ele vai efetivamente em Design Time conectar no servidor Xdata e buscar metadados dele. Tá? Então, se funcionou, ele realmente conectou. E agora eu preciso de um TXData Web Client, que vai ser usado para executar os métodos no servidor. Aquelas regras de negócio que eu implementei no servidor, né, em baixo nível. O sum, o echo string, que eu implementei. Então, depois que eu dropar o componente, eu associo ele ao connection. Então, esse client vai usar esse connection aqui. Então, vamos fazer aquela operação de soma. Vou colocar um web edit aqui, 2 web edits para a gente colocar. Vou mudar o text dele para um número, 10, por exemplo. O text do outro, 5. Vou colocar aqui um botão para executar. E no on-click do botão eu faço o seguinte. Pego o Xdata Web Client, .howInvoke, que é executar baixo nível, vamos dizer assim. O que eu quero executar? É a operação método que eu quero implementar, que é o nome da interface, ponto o nome do método, que é o que eu tinha declarado lá. Então é helloservice.sum. Esse é o método que eu quero executar no servidor. E aí, depois da vírgula, eu passo os parâmetros, entre colchetes, que é um array, né, um array JSON com os parâmetros. Que vai ser o quê? Os valores que eu digitar no edit lá. Então vou pegar o valor do edit, converter para integer, que seria o meu A e o B, que vão ser passados lá para o servidor, que foi declarado como parâmetro. Tá? Então, se eu rodar aqui, está compilando. Você notou aqui que, onde é que eu pego o resultado? Eu chamei o método, mas o que eu fiz com o resultado? É assim, uma coisa que você tem que ter em mente com o Web Client, todas as chamadas ao servidor são assíncronas, para não bloquear a interface. Então, não tem como você pegar um resultado direto aqui, depois que eu chamei vem o resultado. Porque esse HowInvoke ele vai ser chamado e vai vir assincronamente. Então, por isso que eu tenho uma versão aqui do método, onde eu passo um callback
para receber a resposta, ou eu posso usar o evento do Xdata Web Client aqui, onload. Toda vez que um método for executado e voltar, aí eu posso usar o response.result, eu tenho o resultado retornado pelo servidor, tá? No evento. Também você pode notar aqui que o resultado é um objeto JSON dentro de uma propriedade value. Então isso que eu tenho que fazer aqui para tratar o resultado. Eu tenho que o resultado transformar em um TJS Object e pegar o valor da propriedade value aqui. E aí eu posso, esse valor está inteiro. Então eu vou fazer o seguinte aqui, webbutton1.caption recebe o valor que eu value convertido de integer, porque no JSON está integer, convertido para string para eu poder colocar no caption do botão. Para explicar melhor, eu estou pegando o objeto aqui de novo, né? Pegando o objeto, o resultado transformando para objeto, pegando a propriedade value e convertendo para string. Vamos rodar. Ah, sim, o TJS Object está declarado na Unity.js, que você tem que incluir para poder compilar. Ah, sim, aqui tem uma informação importante aqui. Se você estiver usando isso, você provavelmente vai cair nessa situação. Teve um erro ao conectar o servidor Xdata aqui. Se eu apertar F12 aqui, que é uma coisa que é importante você fazer com frequência, para você depurar e ver o que está acontecendo numa aplicação web, ou usar aqui Developer Tools nessa opção do menu, Ctrl Shift I, essa opção, ou F12, ele vai abrir o Chrome DevTools, e eu posso ver o erro mais detalhado. Ó. Na console ali, o erro, ó, No Access Control Allow Orange Header is Present on Request Resource. É um erro de CORS, tá? Muito comum, porque a minha aplicação web está rodando num servidor na porta 80, que é a porta default para o TMS Web Core, e o meu servidor Xdata está rodando na porta 2001. Para o browser, são dois servidores completamente diferentes. E aí, por segurança, o browser bloqueia que uma aplicação web num servidor faça requisições num servidor, num REST no outro servidor. Então eu tenho que habilitar o CORS no meu servidor Xdata, que é muito fácil. Deixa eu fechar meu servidor aqui, voltar para o projeto dele. E aqui no componente Xdata Server, eu clico com o botão direito e coloco Edit Middleware. E aí eu tenho, são tipo filtros que eu posso adicionar aqui, que já tem vários disponíveis, JWT para autenticação, Compress para compactação do resultado em gzip. E eu tenho o CORS, que é justamente para habilitar essa capacidade. Aí, adicionei o CORS, ele tem algumas propriedades que a gente não precisa mexer, podemos usar só o default, e rodar de novo. Aí o CORS está habilitado. Como o meu servidor permite o CORS, agora o browser vai permitir, né? Vamos confirmar que o servidor está rodando aqui. E vamos rodar a aplicação de novo, o erro sumiu. E se eu olhar aqui na comunicação de rede, eu posso ver aqui já que o browser já acessou meu servidor Xdata pegando um model aqui, um metadados, veio uma resposta ali, conectou no Xdata e retornou. Então se eu clicar aqui, eu tenho o resultado da minha soma. 10 mais 5 retornou. Se eu abrir o browser aqui e ver a conexão de rede que ele está fazendo, olha lá, a requisição que ele fez. Ó. Ele fez aquela requisição que a gente fez na mão no browser. TMS /helloservice/sum, passando os parâmetros. E aí está a resposta. Tudo certo. Então, isso é como você implementa lógica de negócio no servidor no Xdata, que é bem simples, né? É só você agora ir lá e colocar mais métodos lá. E, né, por exemplo, eu venho aqui no Hello Service aqui, na interface, crio um novo function, um novo procedure que eu quiser aqui, adicionar o código e pronto. Já está tudo previamente criado aí, a base do negócio. É só criar o método e implementar.
por exemplo, se eu quiser retornar uma lista de clientes, get customer, faço um function para retornar um objeto qualquer e implemento ele do jeito que eu quiser, usando um FireDAC, qualquer coisa ali, retorno o objeto e pronto. E assim é como eu chamo do cliente. Isso é o nível mais básico, mas o Xdata Web Core tem integrações mais alto nível. Porque geralmente o back-end que você vai criar em Xdata, é baseado num banco de dados. Você vai ter um banco de dados por trás. Então o Xdata e o Web Core tem mais features aqui para deixar mais fácil, mais RAD, você integrar e passar aplicações do seu banco de dados para o TMS Web. Bom, primeiro, você não precisa fazer uma coisa desse tipo aqui no Xdata, na verdade. Function get customer recebe um tCustomer. Tá? Você pode fazer isso, se você quiser, mas você vai ter que criar um objeto tCustomer, você vai ter que implementar no lado do servidor, executar uma comanda SQL no banco de dados, trazer os dados desse select, varrer os dados desse select, criar um objeto tCustomer, preencher as propriedades desse objeto tCustomer a partir dos dados da SQL e daí retornar esse objeto tCustomer. É possível, mas você não precisa fazer isso com o Xdata, porque ele faz isso de forma bem mais fácil. O Xdata é integrado com o TMS Aurelius, que é uma framework ORM, tá? que faz toda essa tradução entre o banco de dados e os objetos, de uma forma fácil e orientada a objetos. A própria framework, o próprio Aurelius vai executar essas comandos SQL para você automaticamente e preencher os dados desses objetos. Então, para esse exemplo, eu vou usar um banco de dados que eu tenho aqui, no SQL Server. Vou abrir aqui o SQL Server Management. Vou conectar. Tem alguns bancos de dados aqui. E aqui está o que a gente vai usar, o Northwind. Tem algumas tabelas aqui. Customers, uma lista de clientes, por exemplo. Aqui com o nome da empresa, nome do contato, etc. Ok? E como eu extraio esses dados do banco de dados e exponho através do servidor Xdata? Primeiro deixa eu salvar as coisas aqui antes que eu perca os dados aqui. Chamar Xdata Web Core. Salvar todos os arquivos. Esse é o minha Unity Server. Minha Unity Hello Service. Esse é o meu mainform. Essa é a minha aplicação Web Core. Projeto 4. Projeto 3 é o meu servidor Xdata. E o Project Group. Ok. Então, para conexão com o banco de dados, eu vou usar o T-Aurelius Connection. Esse componente é similar a outros componentes de banco de dados, mas ele é específico para o Aurelius. Se eu clicar duas vezes aqui, eu tenho um wizard para escolher que tipo de conexão eu quero. Posso usar a conexão nativa dele, que por enquanto tem 2 drivers só, SQL Server e SQLite, mas a ideia é adicionar mais, PostgreSQL, Firebird e MySQL, são os próximos a serem adicionados. Então, por enquanto eu vou usar o SQL Server, tá? Só escolho o driver, escolhe ali, seta os parâmetros, normal, qual o servidor, o banco de dados que eu vou usar,
testo a conexão, já está conectando com o banco de dados, diretamente, com o meu banco de dados Northwind. Note, só abrindo um parênteses, eu posso usar um outro modo, se eu não tenho SQLite ou SQL Server, eu posso usar o modo Adapter, onde eu uso um outro componente de acesso a dados. Em vez de usar o acesso nativo dele, eu posso usar, por exemplo, o FireDAC. Dropo o FD Connection ali, configuro o FireDAC do jeito que eu estou acostumado, com todos os recursos dele, coloco lá SQL, aqui eu estou configurando o FireDAC, colocando o servidor, com os parâmetros dele aqui. Está conectando aqui, vamos ver, conectando normal, ok. E eu posso vir aqui no Aurelius Connection e dizer, não use o Driver Mode, use o Adapter Mode. Então use o componente FD Connection 1. E aí ele vai detectar os parâmetros ali e vai dizer, você está usando o FireDAC no SQL Server. Pode notar que quando eu cliquei Test Connection, ele já mostrou a janela do FireDAC lá. Está conectando. Então, posso usar FireDAC para conectar com o Firebird, posso usar DB Express para conectar com MySQL. Tenho todas as opções aqui de componentes e bancos de dados que eu posso utilizar. Mas, já que o Aurelius suporta o SQL Server, nativamente vou usar a conexão nativa dele aqui, para mostrar como é que funciona. Vou deletar o FireDAC e testar de novo, ok, está conectando. E agora eu tenho a opção de clicar com o botão direito e escolher Generate Entities from Database. Ele pega e extrai a informação do banco de dados para mim, extrai as tabelas, os campos, os tipos de dados que tem lá, me mostra as tabelas, pergunta qual tabela você quer exportar. Para eu gerar classes Aurelius que representam essas entidades no banco de dados. Então eu posso escolher as tabelas que eu quero exportar, por exemplo, posso tirar algumas tabelas se eu quiser. Tem uma série de opções avançadas aqui de configuração que não cabe aqui nessa apresentação. Aqui está um preview do código que ele vai gerar e se eu der OK ele vai gerar a unit com as classes. Por exemplo aqui, classe TCustomers é uma classe que é um objeto Delphi que representa a tabela do meu banco de dados, Customers. Então, eu vou usar essas classes aqui, Xdata e o Aurelius vão usar essas classes para interagir com o banco de dados. Então, todas as minhas classes estão mapeadas aqui. Meu banco de dados está abstraído como objetos, como classes, um objeto, né, um modelo de objetos. Vou salvar essa unit e chamar Entities. Então, se eu voltar aqui, eu tenho que dizer para o meu servidor Xdata, aqui está a minha conexão com o banco de dados. Por favor, publique as entidades para mim. Como o servidor ele roda de forma multithread, são várias requisições simultâneas entrando, ele suporta centenas, milhares de conexões simultâneas. Uma conexão não é suficiente ao banco. Então, ele tem um recurso aqui que é o Xdata Connection Pool, que representa um pool de conexões. São várias conexões que eu associo ao meu connection. Associo o pool ao connection, que eu acabei de criar, e associo o servidor ao pool. E agora o servidor Xdata sabe sobre a conexão, né? Ele tem os dados de conexão ali, como criar várias com o pool. Finalmente eu preciso só habilitar essas entidades que serão publicadas automaticamente. Eu quero listar minhas entidades, quero permitir que inserir, modify, excluir entidades no servidor. Habilitei aqui. Mas você pode escolher, né, deixar algumas só listar e não permitir modificação. E você pode até setar isso específico para cada entidade. Aqui eu posso, por exemplo, meus clientes eu quero publicar tudo, mas meus pedidos não, ou meus pedidos são só read-only, coisas assim. Tá? Vou publicar tudo aqui e rodar. Se eu voltar aqui agora para o meu endereço, vamos chamar aqui, eu posso, em vez de chamar o Hello Service, eu posso chamar Customers. E aqui eu tenho
minha tabela clientes publicada automaticamente a partir do banco de dados. Então, eu não tenho só capacidade de criar métodos lá do servidor, mas eu tenho todos os meus dados do banco de dados disponíveis automaticamente. É claro que tem mais opções ainda para você controlar o acesso a ele. Você pode não permitir usuários de inserir clientes ou modificar clientes, ou você pode usar eventos, por exemplo, quando for deletar um cliente, quando for inserir, quando for listar, você pode colocar, por exemplo, evitar que alguns tipos de usuários que não são administradores tragam os clientes, ou até filtrar clientes por tipo, dependendo né, criar aplicações multitenante aqui, adicionar, por exemplo, esse aqui é o evento que vem quando ele pede uma lista de clientes, então eu posso adicionar um filtro aqui, a lista de clientes que ele vai retornar, por exemplo, se a entidade são clientes, adiciona um filtro pelo Company ID, porque o cara que está acessando o servidor tem acesso só a esse grupo de clientes. E aí você põe os filtros aqui, baseado, por exemplo, no usuário que está fazendo a requisição. Bom, note que isso aqui não é só uma lista crua, eu tenho a possibilidade de fazer uma série de consultas aqui, praticamente um select, eu posso fazer, por exemplo, eu posso usar um order by, o nome do campo da propriedade não é ID, é Customer ID. Então, ordenado, colocar uma ordem, posso colocar paginação, então, por exemplo, quero só os primeiros 3 clientes da lista, assumir os outros 2, ou pego os 3 clientes, mas pule os 12 primeiros, então, mudou aqui os dados, posso usar paginação, posso usar filtro, então, por exemplo, filter where company ID maior que 10. Aliás, company ID é string. E o customer ID. Então vamos mudar aqui para only country igual a UK. Vamos mudar para US. Estados Unidos. Pronto. Tá aí, meus clientes dos Estados Unidos. Tá? Então, eu tenho tudo isso publicado automaticamente para mim, com todos os recursos de autenticação, segurança, se eu precisar, JSON Web Token. Se eu pegar, por exemplo, e passar entre parênteses aqui o ID, me traga o cliente cujo código cujo ID é ALFKI. Aí ele já traz o endereço só daquele cliente, é o endpoint para esse cliente específico. Então é um get. Se eu fizer um put request aqui e passar um JSON, ele vai alterar o cliente no banco de dados. Mesma coisa se eu passar um delete, se eu passar um post para o customer passando um JSON, ele vai criar um novo cliente no banco de dados. Todos esses endpoints, todo esse CRUD, todas as operações de CRUD já está disponível. Então, todos esses recursos eu também tenho do lado do TMS Web Core, essa facilidade. Vou mostrar como funciona. Se eu abrir o mainform aqui, do TMS Web Core, em vez de usar um TXData Web Client, que serve para executar métodos específicos do lado do servidor, eu uso um XData Web Dataset. É um recurso mais alto nível, na verdade é diferente porque ele vai usar as convenções que a gente viu lá no browser para buscar os endpoints, os customers, e vai buscar os dados de um jeito mais alto nível. Por exemplo, funciona mais ou menos como um dataset normal do Delphi, tá? Então a mesma sensação, o mesmo conhecimento que você tem com o dataset, você pode reusar aqui, field by name, post, delete, next, EOF,
Mesmo jeito que você lida com o dataset no Delphi normal, você lida aqui. Então também eu tenho que conectar ele a um database, entre aspas, ao meu connection, que está lá já configurado. Feito isso, ele já busca no servidor os dados, eu posso escolher qual é a, entre aspas, tabela que eu quero usar aqui. No caso, eu chamo-se Entity Set. Por exemplo, vou usar o Customers para trazer os clientes. Então, com alguns cliques eu fiz assim, eu disse para ele, me traga os Customers do meu servidor. Posso usar uma paginação aqui já também, ou usar o filtro, né? Aquele filtro que eu coloquei ali. Toda essa parte aqui, de order by, filter, etc. Eu posso colocar ali no query string e fazer o filtro que eu quiser. Ou posso pedir aqui, me traga os primeiros 20 clientes, para evitar trazer tudo de uma vez, todo o tráfego vindo para o cliente, para o browser. E eu também posso adicionar campos aqui, ó. O Fields Editor funciona igual ao dataset, os campos já estão disponíveis em Design Time. Ele trouxe essas informações. Eu tenho aqui os dados que estão disponíveis para a entidade Customers aqui. Então eu posso adicionar os campos. Não vou definir nenhum campo aqui, vou usar os defaults para ver como é que seria sem fazer isso. E do mesmo jeito que eu uso o dataset no Delphi, eu uso aqui. Eu posso colocar um data source, associar o dataset e usar controles DB. Por exemplo, um DB Grid, que no caso é um Web DB Grid. Associo o data source. E vamos colocar um botão aqui e chamar xdata web dataset 1.load. Vamos ver se funciona. Estava compilando meu servidor xdata aqui. Servidor rodando. Deixa eu rodar, fechei o servidor aqui. Tá. Então se eu clicar aqui load, e tá aí. Deixa eu abrir a console aqui do browser. Eu reabrir a aplicação, refresh, clicar de novo. Olha lá, quando eu clico no botão, aqui está a requisição que ele fez para o servidor xdata. Ele sabe o endereço da URL do servidor que tem que chamar, porque eu falei que eu queria uma entidade customers. Ele coloca o top 20 lá, porque eu pedi os 20 primeiros registros, então ele já coloca a URL certa ali, com o top 20, e é isso, aqui está a resposta que veio, o JSON do servidor, e o databind, né, pegou esse JSON, transformou num dataset e virou um dataset, esses dados, que está ligado no grid como você estaria acostumado com o Delphi normal. Todos os meus dados aqui no grid, com poucos cliques. Note que parece que eu estou usando uma aplicação normal de Delphi com client-server, mas está tudo abstraído num paradigma web. É JavaScript rodando no browser, os dados estão vindo de um servidor REST como um JSON, né? Como o paradigma web moderno tem que ser, escalável e tudo mais. Deixa eu voltar aqui. No meu form. E posso usar outros controles. Por exemplo, o grid FNC. Que é o mesmo controle que você usaria numa aplicação VCL, numa aplicação Android, Mac. É o mesmo controle, o mesmo fonte, inclusive. Tá? Porque as frameworks FNC da TMS têm essa característica. É o mesmo controle na web ou no cliente Delphi, etc. Então as propriedades são as mesmas. Você está aqui, ele tem um adapter, ele usa um data source. No adapter eu seto o data source. Seto o adapter para active. E com o grid FNC eu posso
modificar os dados. Deixa eu pôr um botão aqui para mostrar. Vou chamar ele de Apply. E aqui no clique dele eu vou chamar xdata web dataset 1.applyupdates. Vamos rodar. Vamos abrir o console aqui, para a gente ver o que está acontecendo com a rede. Então, cliquei o botão, veio os dados, ele fez o binding com os controles DB, está tudo funcionando belezinha. O que acontece se eu mudar aqui uns dados? Por exemplo, contact title de owner para employee, por exemplo. E na outra linha aqui, vou mudar esse owner para manager. Note que não teve nenhuma requisição para o servidor aqui, tá? Porque todos os dados estão sendo alterados do lado do cliente só. Nos objetos JavaScript aqui, que estão na memória, se eu ler as propriedades dos objetos JavaScript que estão por baixo, que o dataset carregou, vocês vão ver que as propriedades foram alteradas, né? Que a propriedade contact type mudou, mas só quando eu clicar no apply aqui, aí ele vai fazer as requisições ao servidor para fazer as alterações que eu pedi. Então, por exemplo, essa primeira aqui é só um request com options, é por causa do CORS. Mas aqui está a requisição real. Então o método put para o endereço exato. Então AnaTR e o segundo para o endereço Anton, porque foi os objetos que eu alterei. E aqui está o JSON que ele mandou para o servidor já com a propriedade alterada. E a resposta está ok. Então o objeto foi atualizado. É isso. Também é fácil modificar dados, porque todas as convenções a URL lá, ele sabe a URL que ele tem que mandar o put, porque o objeto alterado foi o objeto com ID AnaTR, então ele sabe que ele tem que mandar um request put para aquele endereço com o JSON alterado. Se eu fizer um refresh da página aqui, carregar de novo, nós vamos ver que os dados foram alterados aqui. Posso até confirmar aqui fazendo uma requisição direto no browser. Aqui o AnaTR está aqui, foi alterado para employee e o Anton foi alterado para manager. Certo? Bom, claro que tem muito mais opções aqui para visual, por exemplo. Eu posso usar um WebDB Table Control, que é uma tabela HTML pura, um HTML table. Posso setar o data source, rodar a aplicação aqui. Carregar, e aqui eu tenho a minha tabela aqui com os dados. Como eu estou usando uma tabela pura HTML aqui, fica mais fácil eu aplicar temas, styles, CSS nessa tabela. Então, por exemplo, eu posso usar aqui, adicionar o Bootstrap na minha aplicação. E vim aqui no elemento class name aqui na propriedade. Tem aqui algumas classes Bootstrap. Posso escolher a classe Table, por exemplo. E posso colocar até um Table Striped aqui. Então vamos rodar. Olha lá. Minha tabela já vai estar formatada com o estilo com as classes do Bootstrap.
né? É uma vantagem de usar o componente table puro ali. Então, daqui eu posso adicionar a paginação, posso usar botões para clicar next, anterior, trazer os dados, criar telas de CRUD aqui de listagem. Se você instalar o trial do TMS Business, você vai ver que já tem um demo lá que mostra como criar uma aplicação real, próxima do real, com essas técnicas, com Bootstrap, com o servidor Xdata. Então, você pode usar esse demo, você pode usar como base. Deixa eu salvar aqui. Vou abrir esse demo. Xdata Music. Então ele já tem um servidor Xdata pronto aqui para essa aplicação que eu vou rodar. Vou fechar meu anterior aqui. Vou rodar o servidor Xdata e vou rodar a aplicação web. Então eu vou rodar local aqui, fazer um login. Está aqui a mesma técnica que a gente viu aqui, mas está mais elaborado. Tenho paginação, tenho filtro, por exemplo, posso filtrar, posso editar, salvar, tudo funcionando com essa técnica que eu mostrei aqui. Esse demo também está disponível já online, no endereço app.devegens.com/xdata/music/app. Você pode rodar aí da sua máquina, a mesma coisa. Tá lá, servidor rodando online, com paginação, com filtro, tá? Se você checar aqui as requisições que ele está fazendo, você pode inclusive ver, pode ver que ele é responsível, e o filtro, isso é opcional, foi a minha opção aqui nessa aplicação. Todos os filtros estão sendo feitos do lado do servidor. Olha lá, ó, quando eu aperto o P, outra requisição está sendo feita no servidor. Então não está sendo feito no lado do browser. Não preciso trazer milhões de registros no browser. Ele faz todos esses filtros, ordenação do lado do servidor. Já tem tudo isso integrado. Claro que é opcional. Se eu quiser trazer 5.000 registros para o lado do client, eu posso fazer. Mas não tem essa necessidade. A ordenação, por exemplo. Tá? E tem mais uma última coisa que eu queria mostrar. Deixa eu reabrir aqui aquela aplicação que a gente estava fazendo, rodar o meu servidor Xdata de novo, que acessa a base Northwind. E tem um recurso que, na verdade, já está disponível no trial, tá? Do Xdata, como um wizard dentro do Delphi, mas aqui era uma aplicação de teste. Esse wizard ele vai criar uma nova aplicação web, tipo aquela do Music, a partir de um servidor Xdata. Então eu posso colocar o endereço do meu servidor Xdata que eu acabei de criar, que é nesse endereço aqui, 2001/tms. Testar a conexão, está funcionando. Se eu der next aqui, ele vai trazer o metadados, todas as entidades que esse servidor Xdata publica. Eu posso escolher aqui se eu quero não publicar alguma entidade. Publicar é o seguinte, ele vai criar uma aplicação front-end web com uma tela de listagem e CRUD para cada uma dessas entidades que eu escolher aqui. Então se eu clicar next, ele vai escolher, eu só preciso informar o folder, né, onde ele vai gerar o fonte. Vamos colocar aqui /Northwind, por exemplo. Então eu vou confirmar aqui. Ele criou lá naquele folder o fonte da minha aplicação web que se comunica com aquele meu servidor Xdata. Então se eu abrir aqui está o projeto, northwind.dproj, se eu jogar ele aqui. Vamos rodar.
Tá aí. Tem uma aplicação gerada automaticamente para servir como listagem, como CRUD para as entidades do servidor Xdata que eu acabei de publicar. Está aqui minha lista de clientes gerados do Wizard, minha aplicação com paginação, com filtros do lado do servidor já funcionando, ó, meus filtros estão funcionando, ordenação, paginação, então esse é o Wizard que você pode usar para começar. E você pode, a partir daqui, você já tem seu servidor Xdata, seu front-end web, você pode continuar sua aplicação a partir disso. Essa é a integração interessante que tem entre o servidor Xdata e o TMS Web Core. E isso você está com uma aplicação Single Page Application, rodando no browser, com o servidor REST Stateless, rodando no servidor, escalável, robusto e funcionando. Uma última coisa que eu queria falar. A RM Factor com a TMS vão lançar um curso sobre TMS Web Core, curso bem completo, quase 50 aulas. Então, se você tiver interesse, acompanhe os canais da RM Factor, o blog da TMS, os canais da TMS, que vai ter novidades por aí.